Abre sua Bíblia em Salmos, no capítulo 18, e vamos lá ver o que a palavra de Deus tem para nós. Se você estiver em casa nos assistindo, compartilhe essa mensagem, leve ela ao conhecimento de outras pessoas, se você já é um cristão, e mesmo que você não seja, talvez Deus está falando ao seu coração através das músicas, das orações, e você quer também abençoar outra pessoa, quer que outras pessoas sejam abençoadas, compartilhe as nossas lives, compartilhe o nosso conteúdo, as pregações, as músicas, porque isso aqui é bênção, é a palavra de Deus, é vida. Salmos capítulo 18, a gente vai ler do verso 1 ao 6, e este salmo, primeiro a gente vai ler do verso 1 ao 6, porque a gente vai ler em partes, mas eu quero fazer uma breve introdução. Esse salmo, ele é um triunfo de louvor. É quando Davi, ele se vê livre, e salvo por Deus de uma ameaça, dos seus inimigos. Então ele canta esse salmo. É um triunfo de louvor e foi escrito e entoado depois que o Senhor coroou Davi, rei sobre todo Israel, e lhe deu vitória sobre as nações que se opunham a seu governo. Segundo o livro de Samuel, capítulo 5, 8 e 10, nós temos outra versão deste cântico, que também está lá em 2 Samuel, no capítulo 22. Aliás, em 2 Salmo, no capítulo 5, no 8 e no 10, a gente tem esses livramentos que Deus tem dado a Davi. No segundo livro de Samuel, lá no capítulo 22, nós temos meio que uma réplica, ou esse cântico aqui, uma citação, ou alusão a este salmo, e ao Salmo 116. Por mais que Davi fosse perseguido, por mais que ele tivesse sido perseguido por Saul, Davi, eu já falei isso aqui, Davi não olhava com maldade para Saul. Davi não considerava Saul o seu inimigo. Nós costumamos considerar pessoas que são irmãos nossos na fé, a gente costuma considerar essas pessoas inimigos nossos, quando na verdade não são. Então, Davi, ele tinha a consciência de que Deus em outro momento havia usado Saul de forma poderosa, mas agora Davi está sendo perseguido por Saul, e mesmo assim Davi tem chance em alguns momentos de matar, de acabar com a vida de Saul. Sabe o que Davi fala? Ai de mim se eu fizer um mal ao servo do Senhor. Porque Davi tinha essa visão. Ele sabia da importância de Saul na história. Então, o salmo gira em torno do Senhor e daquilo que Ele, em sua graça, fez por seu servo. Mostra também o que o Senhor pode fazer por nós nos dias de hoje, se crermos nele e se obedecermos. A obediência a Deus, ela gera bênção. Esse salmo, eu vou mostrar pelo menos nessa primeira parte desse salmo, 3 coisas que Deus, Ele pode fazer por nós, e também aquilo que nós devemos fazer. Primeiro, uma responsabilidade, e depois, primeiro ponto aqui, eu quero colocar uma responsabilidade nossa, é que nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração. Deus merece todo o nosso amor. Salmo capítulo 18, verso 1 ao 6. Salmo 18, verso 1 ao 6. A gente vai ler. Davi diz: eu te amo, ó Senhor, minha força. Verso 2: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Invoco o Senhor, que é digno de louvor. Eu sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram. Correntes do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Essa primeira coisa que Davi faz aqui, que ele deixa isso claro, e que a gente tem que entender é que Deus merece todo o nosso amor.
Deus merece todo o nosso amor. Davi, ele, ao expressar o seu amor pelo Senhor, ele usa uma palavra especial que significa amar profundamente, ter compaixão. É relacionado ao termo hebraico para ventre, útero, né? Que é a mesma coisa, né? Do sentimento que uma mãe sente pelo filho. A palavra hebraica que Davi usa aqui, né? Quando ele diz eu te amo, não é uma palavra qualquer. Sabe, Efraim, está relacionado à mesma intensidade de amor que uma mãe que gera um filho no seu ventre ali, ela sente por ele. A mesma ideia de um pai que ama de forma intensa o seu filho. Esse é o tipo de amor que Davi está expressando por Deus, quando ele fala, eu te amo. Sabe, trata-se de um amor profundo e zeloso, o tipo de amor que todos nós devemos ter pelo Senhor. E Davi expressa isso aqui. No verso 1 ele expressa esse amor, esse tipo de amor fervoroso, esse tipo de amor zeloso, esse tipo de amor, né, que muitas vezes transcende o que é normal. Verso 2, Davi também, ele está declarando a sua fé em Deus. Olha o que ele diz no verso 2, que ele está dizendo o seguinte, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, a minha torre de proteção. Davi usa, se eu não estou enganado aqui, 7 coisas que ele fala, que é meio que uma linguagem militar, não é isso, Edmilson? O militar, ele está habituado com isso daqui, ó. A rocha, né? Geralmente os soldados se escondiam ou estavam em rochas, né? Prontos para atacar, talvez em fendas. Fortaleza, né? Da intenção. As fortalezas eram aquelas cidades que estavam construídas sobre os montes e que tinham muros ao redor. Aquilo é uma fortaleza. Davi está dizendo, né, que Deus é essa fortaleza, Ele é o libertador, Ele é o escudo, né? O soldado ele usava aquele escudo, né? Isso expressa o quanto que Deus ele é por nós. Quando a gente ama a Deus. E a gente às vezes fica naquela confiança rasa. Sabe o que significa a palavra confiança? A palavra fé no grego é pistis, né? Significa fé genuína, verdadeira, sem vacilo. Davi confiava em Deus sem vacilar. Ele está declarando isso. Inclusive ele está dizendo que até vai ressuscitar. E eu vou ver a face do Senhor em mim. Eu vou ver a semelhança de Cristo em mim. Ele coloca essa esperança também em Deus. Aí no verso 3 ele diz, invoca o Senhor que é digno de louvor. Eu sou salvo dos meus inimigos. Ele tem esperança que Deus não vai deixar ele padecer na mão de ninguém. Por isso que Davi ele declara com intensidade, eu te amo. Sabe o que tem acontecido? A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. A falta de respeito com as igrejas, né? A falta de respeito com o povo de Deus, a falta de respeito com a palavra de Deus demonstra o esfriamento no coração das pessoas. Elas não têm amor a Deus. As pessoas estão rejeitando o amor divino e vão colocar outra coisa no lugar. Eles vão colocar o amor a um carro, a música, ao dinheiro, vão colocar amor a qualquer coisa dessa terra, menos amar a Deus. Sabe? E o nosso amor a Deus? Como anda o seu amor a Deus? Como anda o seu amor a Deus? Você ama a Deus de verdade? Tem uma música que diz, né, que amor de rapariga não vinga não. A gente ouve esse tipo de música por aí. Por que não vinga? Porque não é verdadeiro. É isso mesmo. Essa música expressa bem. Talvez o seu amor por Deus é um amor de rapariga que não vinga coisa nenhuma. Essa é a verdade, né? É forte, mas essa é a verdade. Tem gente que não ama Deus, ele é um religioso, ele cumpre o padrão religioso, ele vai à igreja, né? Ele cumpre ali metodicamente, né, toda a cerimônia religiosa, mas ele não tem amor a Deus, ele nem sequer confia em Deus.
que o nosso amor seja genuíno, verdadeiro, como o amor de útero, né? Que é o que está sendo expressado por Davi aqui. Amor de mãe que gera e que ama e que cuida. E Davi demonstra isso, né? Falando uma série de coisas de forma poética, mas também militar. Ele está falando: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu libertador. É uma palavra militar também, né? De quando alguém era capturado e depois era libertado. Ele também usa a ideia do escudo, né? Da proteção divina. Deus merece todo o seu amor. Deus merece todo o meu amor. Sabe, eu fico impressionado que tem gente que é tão devagar que ama uma outra pessoa, né? E é esse tipo de amor que eu falei aí, que não vinga. E qualquer deslize, quando termina o namoro, né? Terminou o casamento ou coisa do tipo, né? Isso não é o ideal, mas aí acabou-se o mundo. Porque toda a esperança dessa pessoa está naquele amor que uma hora pode falhar. Eu acho que o nosso amor tem que estar em Deus, porque esse não falha. Ainda que o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou a esposa, ou o marido, ou quem quer que seja, falhe no amor para conosco, Deus não falhará. Deus merece todo o nosso amor. Segundo ponto aqui, versículo 7 ao 19, né? O que a gente tem que entender é que aqueles que amam a Deus com amor fervoroso, a estes Deus protege. Deus livra quando clamamos por Ele. Vamos ler aí do verso 7 ao 19. Davi, né, antes de ler aqui, eu quero dizer isso. Davi, ele está descrevendo, né, um momento de livramento. Ele está exultando, ele está meio que comemorando, né, e falando o que Deus fez por ele. E aqui no verso 7 em diante, ele está descrevendo, né, de forma poética, como seria essa ação de Deus, como é que Deus agiu por ele. Eu não posso afirmar para você aqui categoricamente que foi assim, aconteceu dessa maneira. Mas é a forma como Davi quer descrever o amor furioso de Deus para o proteger, para o livrar dos seus inimigos. Então acompanha comigo aí. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porque ele se indignou. Quem se indignou? O próprio Deus. Deus está indignado porque tem gente atrás de Davi. Verso 8: das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador, brasas ardentes saíram dele. Ele abaixou os céus e desceu, havia trevas espessas debaixo de seus pés. Montou num querubim e voou sobre as asas do vento. Fez das trevas seu retiro secreto. A escuridão das águas e as espessas nuvens do céu eram o pavilhão que o cercava. Pelo resplendor da sua presença, as espessas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo fez soar sua voz e houve granizo e brasas de fogo. Lançou suas flechas e os dispersou. Multiplicou os raios e os aterrorizou. Então, Senhor, pela tua repreensão, ao sopro do vento das suas narinas, foram vistos os leitos das águas descobertos e os fundamentos do mundo. Do alto ele estendeu o braço e me pegou, tirou-me das águas profundas. Livrou-me do inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me surpreenderam no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar amplo, livrou-me porque se agradou de mim. Davi fala aqui, né? Davi está descrevendo, e eu não sei, eu não posso dizer que isso, né, aconteceu de fato dessa mesma maneira ou que não aconteceu. O fato é que Davi descreve aqui uma cena, né, meio que de guerra de um guerreiro forte, poderoso, né, que tem poderes astronômicos e que tem poder sobre
sobre as leis da natureza, porque ele está fazendo chover, ele está fazendo trovejar, ele está lançando raios, ele está fazendo as águas, né, se abrirem. Parece-me que Davi aqui, né, eu não sei se talvez seja uma questão poética, né, a forma dele dizer que Deus o livrou de forma milagrosa, e pode ser que isso tenha acontecido, mas o fato aqui é que Davi está descrevendo, né, que Deus chega de forma furiosa para o proteger, porque Deus, ele não é um Deus que fica alheio à situação do inocente que está sendo oprimido. Deus não fica calado assistindo, né? Ele não fica. E Davi, ele vai dizer algo aqui no verso 18, que é o que geralmente acontece conosco, sabe, Edmilson? Ele vai dizer aqui, ó: eles me surpreenderam no dia da minha calamidade. Geralmente, quando a gente já está fragilizado, a gente já está com um problema, é que vem o dedo do acusador, é que vem o perseguidor. Já parou para pensar nisso? Né? A gente sabe muito bem isso, né, Dona Maria? É naquele momento de maior fragilidade, é naquele momento que a gente talvez está precisando ser consolado, ser cuidado, é que vem o inimigo, o acusador de nossas almas, e usa alguém para nos atacar. Olha o que Davi está dizendo: no dia da minha calamidade eles me surpreenderam. Dá a entender que Davi estava passando por um período de dificuldade, e ele foi atacado nesse exato momento onde ele estava despreparado. E justamente nesse exato momento que ele está despreparado, em calamidade, e está sendo surpreendido pelo inimigo, é que Deus entra na guerra a favor de Davi. É a imagem daquele Deus poderoso. Essa é a imagem do Deus que eu sirvo. Essa é a imagem do Deus que eu quero nas minhas guerras. É aquele que chega para botar os pingos nos is. Não é isso, Amanda? É esse Deus que eu sirvo. É este o Deus que você serve? Deus, ele merece todo o nosso amor. E aos que amam a Deus, ele livrará. No dia bom ou no dia mau. Você estando atento ou na calamidade, Deus vai te livrar. Ele ama os seus filhos. E eu vou mostrar para vocês que tudo isso, né, é uma via de mão dupla. Tudo isso é uma via de mão dupla. Davi está declarando de uma forma que incrível. Ele está exultando e adorando a Deus, dizendo: Deus, eu te amo. E não é uma coisa qualquer não, o Senhor é tudo. Eu estou vivo porque o Senhor me protege. E no momento seguinte ele está descrevendo uma cena incrível e que mostra o quanto Deus pode ser ciumento com aqueles que ele ama, o quanto Deus pode ser zeloso e cuidadoso para que nada aconteça com aqueles que ele ama, com aqueles que fazem parte do plano de redenção dele. Você quer que eu te mostre um momento que Deus foi extremamente zeloso? Abraão, ele dá um vacilo, né, e pega o caminho errado e desce para o Egito. Chega lá, Davi conta uma mentira e fala que a esposa dele não é a esposa dele, é a irmã. Os caras pegam Sara e levam, né, para a corte lá do rei e deixa Sara lá. Deus vai e avisa para o camarada, para o rei que estava pretendendo, né, possuir Sara. Ele fala assim: ó, essa mulher é casada. Se eu fosse você, eu devolvia ela pro marido dela, porque senão eu vou matar todo mundo aí. Você encosta um dedo nela que você vai ver, vou matar todo mundo. Não vai ficar ninguém de pé. O cara acordou assustado, né? Ele acordou assustado, mandou chamar Abraão e falou: o que você está fazendo comigo, cara? Você falou que essa mulher não é sua esposa. Eu trouxe ela pro meu palácio porque você falou que ela não é sua esposa. Você percebe o ciúme que Deus estava com Sara? Simplesmente porque Sara fazia parte do plano de redenção de Deus. Sara entendeu a missão de Abraão. Por isso que ela vai junto com Abraão. Ela entendeu isso. Ela fazia parte do plano de redenção de Deus, junto com Abraão. Ela é parte fundamental do plano.
E no momento que ela está, né, precisando, Deus entra. Ele não precisa nem ir lá e ferir ninguém, ele só avisa, ele fala, olha, não encosta nessa mulher. Deus ama Sara. Isso é incrível. E é por isso que eu digo, né, e eu vejo, às vezes, sabe, Edmilson, a gente tem que parar e pensar, será que eu estou sendo honesto com Deus? Às vezes eu quero esse amor de Deus sobre mim, mas eu também não estou contribuindo, né, na obra, eu não estou sendo aquele guerreiro que Deus, né, aquela lança na mão do Senhor, né, Amanda? Às vezes a gente quer a proteção de Deus, você quer a proteção de Deus, você quer todo esse cuidado, esse amor ciumento de Deus sobre a sua vida, mas você não é essa lança, essa espada potente na mão do Criador no plano de redenção da humanidade. Deus livra os que Ele ama. Deus livra os que Ele ama. Terceiro ponto aqui, né? A gente vai para esse terceiro ponto aqui, tá do verso 20. Deixa eu só abrir aqui novamente, verso 20. Até o verso 27, para a gente encerrar aqui. Primeiro, Deus merece todo o nosso amor. Segundo ponto, Deus livra quando nós clamamos por Ele. Deus livra os que Ele ama, os que amam a Ele também. E Deus recompensa a sua obediência. A coisa mais gostosa, né, é ser recompensado. E às vezes nem entender por que foi recompensado. Porque o cristão mesmo, o cristão genuíno, ele tem a convicção de que ele não merece o tanto que Deus o ama. Ele não merece o tanto que Deus o recompensa. Verso 20 ao 27. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça e me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho seguido os caminhos do Senhor e não me apartei do meu Deus como faz o ímpio. Olha o que Davi está dizendo, presta atenção nisso. Porque todas as suas ordenanças estão diante de mim e nunca me afastei dos teus estatutos. Também fui irrepreensível diante dele e me guardei da maldade. Pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante seus olhos. Tu me mostras benigno para com o benigno e íntegro para com o íntegro. Gente, isso daqui é incrível. Presta atenção nisso daí. Tu te mostras benigno para com o benigno e íntegro para com o íntegro. Tu me mostras puro para com o puro e inflexível para com o perverso. Porque livras o povo aflito, mas os olhos arrogantes tu os abates. Vamos parar por aqui. Davi está usando um termo aqui, que é a angústia, né? Ele usa isso no versículo 6. Aliás, e esse termo angústia significa estar num lugar apertado. E logo em seguida, né, Davi está citando, né, uma batalha épica de um Deus verdadeiramente bom e justo e que está lutando pela causa de Davi. E parece que Davi está nesse momento de calamidade, que ele foi surpreendido, né, Edmilson? Ele foi surpreendido, pego ali de surpresa, os seus inimigos chegaram de uma vez, Deus entra na batalha, Deus salva Davi, e agora parece que Davi está contemplando, né, essa cena de que a tempestade acabou, a poeira baixou, os inimigos fugiram, sabe? Então, quando a tempestade termina, Davi se vê num lugar espaçoso onde ele pode dar passos largos de fé. Quantas vezes a gente se viu numa situação apertada e depois a situação passou e a gente sabe que foi Deus que livrou, que se não fosse Ele não teria condição. E a gente pode dar um passo de fé e dizer, olha para você ver, Deus entrou nessa minha causa. E a gente dá mais um passo de fé feliz com isso, sabe?
Apesar das circunstâncias difíceis do exílio, né? Porque Davi é um fugitivo nesse momento, e Saul está atrás de Davi, sempre procurando Davi para o matar. Davi, ele nunca afastou da lei do Senhor. Nos tempos difíceis, Davi nunca se afastou. Pode ser que agora você esteja passando por um tempo difícil. Pode ser que é uma doença, é uma perda de alguém, é uma mudança na vida. Não se afaste da lei do Senhor. Não se afaste, não deixe de ser obediente à palavra de Deus. Nunca deixe de ser obediente. Deus, ele recompensa a nossa obediência. Olha o que Davi está dizendo, gente. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça e me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Davi está dizendo que ele é justo, que ele é puro. E não é de forma mentirosa que Davi está falando isso. E aí ele está dizendo que Deus está recompensando por quê? Pois tenho seguido os caminhos do Senhor. Ele está dizendo, pois eu tenho seguido os caminhos do Senhor e não me apartei do meu Deus como faz o ímpio. Porque todas as suas ordenanças estão diante de mim e nunca me afastei dos seus estatutos. Sabe o que é os estatutos? É a lei que Moisés deixou para eles ler e observar. É o Pentateuco. Davi nunca deixou isso de lado. Também fui irrepreensível diante dele e me guardei da maldade, pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Davi vai falar algo agora, gente, que isso daqui é a chave para que nós entendamos, né, por que Deus retribui aos obedientes. Olha o que Davi está dizendo no verso 25. Tu mostras benigno para com o benigno e íntegro para com o íntegro. Isso é uma via de mão dupla. Sabe o que eu estou vendo, Edmilson, né? Muitas vezes, sabe, Dona Maria, Amanda, que tá cheio de gente, né? Não tem integridade nenhuma, não obedece a Deus, dá mau testemunho, mas quer as bênçãos de Deus. Ele não está entregando nada em troca. A obra dele para o Senhor é relaxada. Aquilo que ele entrega, né, como obra para o Senhor é relaxada. Mas ele quer e ele ora, Deus me abençoa, Deus me protege, Deus me livra, mas ele não está fazendo nada. Ele não é a lança na mão do Senhor, ele não é a espada que Deus precisa para lutar aqui. Tu te mostras puro para com o puro e inflexível para com o perverso. Deus não se dobra ao perverso. Deus não se dobra à perversidade de ninguém. Deus, ele não negocia com o perverso. Essa inflexibilidade aqui é se endurecer, é dizer, não, eu não tenho nada. E ele ficar inflexível diante de uma pessoa que é má. Ele não negocia com esse tipo de gente. Com o injusto, com o perverso, com o relaxado, com o que faz a obra de mau jeito. Deus ele é inflexível com esse tipo de pessoa. E aí ele vai dizer, porque livras o povo aflito, mas os olhos arrogantes tu os abates. Gente arrogante dentro de igreja, gente que não tem vida com Deus, mas quer pagar de líder na igreja, quer ser arrogante, quer passar por cima dos outros. Deus abate esse tipo de pessoa. Olhos altivos, falar arrogante, soberba. Deus abate. Se você é assim, Deus vai te abater, pode ter certeza. O chicote vai estralar para o seu lado, tenha certeza disso. A menos que você mudar a sua mente, se arrepender diante de Deus. Porque livras o povo aflito. É uma via de mão dupla. Deus recompensa ao obediente. Deus merece todo o nosso amor. Deus retribui esse amor nos livrando, nos protegendo, lutando as nossas causas. E Ele recompensa a nossa obediência. Que eu e você sejamos obedientes, amorosos, zelosos com a obra do Senhor. Que a gente venha amar a Deus mais do que qualquer outra coisa nessa vida.
Que venhamos colocar nossa esperança no plano de redenção de Deus para esta humanidade. E nós veremos as recompensas do Senhor. Deus vai levantar coisas, irmãos, no nosso meio. Deus vai abrir porta para nós. Deus vai colocar coisa na nossa mão que a gente não acredita. Eu tenho experimentado da parte do Senhor essas coisas, sabe? Eu tenho experimentado isso. Eu sei que vai vir os dias difíceis. Eu sei que vai vir os dias ruins. Vai chegar tempo em minha vida que eu tenho certeza, esses momentos acontecem, vai chegar tempo que eu vou falar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas eu tenho uma certeza absoluta e inviolável que Deus vai entrar em cada luta minha. Deus vai entrar em cada luta sua. E Ele vai recompensar a minha e a sua obediência. A gente vai ver a tempestade se dissipar, a gente vai ver aquela luta, aquela batalha passar, que a gente vai poder dar passos largos de fé e dizer, Deus lutou minhas batalhas. Deus entrou nas minhas guerras, Deus me livrou no tempo da minha angústia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você seja obediente à palavra de Deus. Pai, nós